Bom dia, povo abençoado. Bora café? Texto dessa manhã, continuando, 1 Samuel 30, capítulo 30, vamos ler do verso 7 ao verso 10, que diz assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançará, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não terem forças, porque estavam cansados e não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. Amém? Até aí. Amados, ontem vimos a chegada de Davi na sua cidade e tendo a notícia de que tudo estava devastado, as mulheres e os filhos tinham sido levados e tudo mais. O povo então se indigna, deseja apedrejar Davi. Então Davi, ele se fortaleceu. Primeiro, ele se fortaleceu em Deus. O que fazer no momento de crise, no momento de desespero? É se fortalecer em Deus. 2. Davi, ele consultou a Deus. Primeiro, ele se fortaleceu em Deus. Deu força ao Senhor. Senhor, dá-me força. Dá-me força para continuar, para seguir. E uma vez se sentindo fortalecido, ele então vai consultar a Deus. Ele pediu ao sacerdote para que trouxesse o éfode peitoral, que era utilizado para quando fosse consultar a Deus. E então Davi começa a falar com o Senhor, começa a orar e falar com o Senhor. E ele faz a seguinte pergunta: Senhor, eu perseguirei essa tropa? Devo perseguir esta tropa? Devo perseguir aqueles que levaram todo mundo, que botaram fogo na cidade? Eu devo fazer isso ou não? A primeira coisa que nós temos que entender é que, uma vez consultando a Deus, nós temos que estar preparados para a resposta dele. Que ele pode dizer sim ou pode dizer não. E temos que estar preparados para acatar aquilo que ele falar. Então Davi perguntou: devo perseguir essa tropa? 1. E 2. Se eu perseguir, eu vou alcançar eles? Porque não se tinha uma precisão de quanto tempo aquilo ali aconteceu e onde eles estariam. Talvez eles poderiam estar muito longe e Davi sai com seus homens já cansados, né? Cansados da viagem de 3 dias até chegar ao acampamento, depois cansados de continuar. Diz o texto que 200 homens não conseguiram mais, de 600 da tropa, 200 não conseguiram nem atravessar o ribeiro de Besor. Não conseguiram, porque estavam muito cansados. Então a tropa já diminuiu. Então a gente não sabe o tempo que eles iam levar. Davi também não sabia o tempo que ia levar perseguir, talvez nem conseguisse encontrar, não conseguisse achar, e iria ficar pelo meio do caminho. Então Davi, ele pergunta: eu vou alcançar a tropa? E o Senhor responde: persegue. Devo perseguir? Sim, persegue. E, de certo, você vai alcançar. Porque você perseguir e alcançar é uma coisa, e você ter a vitória é outra. E o Senhor já diz: olha, persegue, porque você vai alcançar e tudo você vai libertar. Ou seja, você vai ter a vitória. Pode perseguir, você vai alcançar
e vai ter a vitória. Então, Davi partiu. Depois dessa palavra, Davi partiu e chegou ao ribeiro de Besor. Eles não conseguiram passar. 200 homens não conseguiram passar e ele seguiu com os 400 homens. Então, ao consultar a Deus, ao pedir direção a Deus, temos que estar pronto para aquilo que Deus vai falar. E Davi estava pronto. Davi perguntou, Deus respondeu e ele colocou em prática aquilo que o seu falou, persegue. E Davi saiu ao encalço daquele povo. E nós vamos ver isso, o desfecho final dessa história, amanhã. A terceira e última parte desse texto, de quando Davi encontra sua cidade queimada e suas mulheres levadas cativas. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Não esqueça de deixar seu comentário, seu like e compartilhar esse vídeo. Sou o pastor Danilo, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar, em nome de Jesus. Amém.